Oi, esse aqui é o programa Entrevista Canal Futura. Hoje a gente tem a honra de receber Washington Fajardo, arquiteto, urbanista, foi secretário de Patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Washington, é uma honra para a gente estar aqui com você, discutir cidade, futuro das cidades. Prazer todo meu, Ronaldo. Fajardo, primeira pergunta que eu queria te fazer, para a gente iniciar esse nosso papo, é o seguinte: futuro das cidades. O passado é importante, preservar o patrimônio, preservar os imóveis da cidade. Isso é importante para o nosso presente? Ou a cidade boa é a cidade nova, a cidade brilhando, tinindo? O que você acha sobre isso? Ronaldo, a cidade boa é a cidade viva. O passado, ele não tem valor somente enquanto passado. A gente não vive no passado. Ele funciona como uma provocação para o nosso tempo presente, um parâmetro sobre a excelência que a gente pôde produzir, que os nossos antepassados produziram e que, de uma certa maneira, nos obrigam a inovar, a ousar, a também construir um tempo presente melhor. Essa é a função da memória, essa é a função do patrimônio cultural. Muitas vezes a gente acha que isso são só belas ruínas ou são somente edifícios do passado, mas na verdade isso é muito importante para a gente criar uma autoestima, para que a gente tenha referências na cidade. As cidades são e serão cada vez maiores, labirínticas, complexas. A gente vai ficar um pouco perdido nessas grandes cidades. Então, o passado ele está ali de uma certa maneira como um esteio dizendo, olha, eu estou aqui e eu te ajudo na transformação para que você possa, então, avançar e ousar. Essa é a função do patrimônio. Você acha que um prefeito, por exemplo, de uma cidade, pode ser do interior do Brasil, ele tem que ter uma política de preservação do patrimônio? Isso é importante para qualquer cidade, só para as grandes cidades? O que você acha? Eu acho que o ponto mais importante é ter uma política urbanística boa e que leve em consideração essa presença da memória, não, uma vez mais, como uma alegoria histórica, mas como ideia de evitar que a gente possa ter uma expansão urbana continuada, desenfreada. É aí que está o grande problema, Ronaldo. Na hora que a gente começa a ter grandes manchas urbanas, a gente começa a perder densidade e a gente começa, inclusive, a tornar a cidade mais cara e insustentável. Aí a gente precisa de mais impostos e mais tributos para ter que levar água, esgoto até esse ponto extremo da cidade. Quando a cidade poderia se desenvolver de uma maneira compacta. Quanto mais compacta, quanto mais no mesmo lugar, mais contato com o patrimônio e mais bem cuidado, inclusive, fica o patrimônio. O patrimônio é uma dimensão da cidade. A cidade precisa ter, e qualquer grande cidade precisa ser ousada, ela precisa ter a capacidade de se reinventar. Eu acho que esse negócio da ousadia tem uma discussão muito importante hoje do uso da tecnologia no plano da cidade. Quando você foi secretário de Patrimônio no Rio, você teve uma experiência interessante. Você não usava o celular para criar redes de comunicação com o centro, com a zona portuária? É isso mesmo. Fez diferença? Como é que foi essa história? Isso é muito interessante, Ronaldo. A gente fez um trabalho de coordenar os serviços públicos no centro histórico. Isoladamente, cada órgão da prefeitura é muito eficiente, tem muita qualidade. Agora, juntos, eles batem cabeça. As coisas não se coordenam muito bem. E, infelizmente, vai se perdendo visão urbanística. Então, você coloca o mobiliário urbano num lugar que tem um eixo visual. A gente coloca também a ideia de paisagem urbana ou de beleza urbana num patamar um pouco supérfluo. Como a gente tem tantas desigualdades territoriais, a gente acha que falar de beleza é quase um luxo. Mas não é. Na verdade, esse ordenamento e uma ideia de paisagem urbana boa é uma infraestrutura até importante. Então, a gente fez essa coordenação e eu vi uma necessidade de ter que coordenar ali, falar então com centenas de profissionais da prefeitura. E num dado momento, a gente começou a conversar com a comunidade do centro.
E aí eu falei, poxa, eu vou pegar então esse aplicativo de conversa, o WhatsApp, e comecei a criar os grupos, essas coisas que a gente tem que são um pouco infernizam a nossa vida, né? Mas isso deu muito certo, Ronaldo. Isso deu muito certo porque a gente começou a agir na velocidade da luz, de uma certa maneira. Demandas dos moradores apareciam ali nos grupos, os líderes de departamentos estavam ali, eles davam uma resposta imediata. E mesmo quando a resposta não podia ser imediata, teve aqui uma enchente na Rua do Resende. A resposta não consegue ser imediata, mas você pelo menos tem em 48 horas isso vai ser visto. Isso cria uma base de confiança. E aí é muito interessante, e você sabe disso melhor do que eu, a tecnologia, na verdade, ela tem que estar à disposição do cidadão para que a gente possa, na verdade, ter valores humanísticos sendo recuperados. E a cidade é um território, historicamente, na história da humanidade, a cidade foi boa para criar confiança, para criar generosidade, para criar uma ideia de algo compartilhado. Essas são as dimensões mais ricas da cidade. E Fajardo, o que eu acho incrível dessa história é o seguinte, e você utilizou uma tecnologia raríssima, né, dificílima de encontrar, que se chama WhatsApp. Usando uma coisa que está acessível para todo mundo, o custo é zero, faz toda a diferença para a administração urbana, você não acha? Ou seja, um prefeito, mesmo um vereador ou alguém que seja secretário em alguma cidade, ou a própria comunidade, pode criar lá o seu grupo de WhatsApp para coordenar, disseminar informação, e isso faz toda a diferença, você não acha? Isso foi uma experiência incrível, não imaginava isso, tá? Para ser bem sincero. Isso é uma outra coisa que na gestão pública a gente também imagina que a gente tem que ter fórmulas perfeitas. E a gente perde um pouco essa cultura beta de tentar algo e ir melhorando, de fazer melhorias incrementais em cima da gestão pública. Esse uso do WhatsApp foi isso. Poxa, eu vou começar a usar isso daqui, já que eu uso com os meus amigos de infância, eu uso aqui com a minha família, eu uso, né? Você sempre fala disso também, usar isso no condomínio. Vou começar isso com um cidadão, aqui com os moradores da Cruz Vermelha, com os diretores de espaços culturais do Centro Histórico, com os comerciantes da Rua do Ouvidor, e isso começou a dar muito certo, porque as pessoas diziam, olha, tem um problema acontecendo aqui essa noite. Guarda Municipal ia lá e agia. E, da mesma maneira, dentro da prefeitura, uma capacidade de você fazer conversas rápidas, sem ter papel, sem ter nem o telefone, a não ser ali escrevendo, né? Ou até falando. E isso, eu vou te dar um exemplo. Eu usava duas tecnologias, então, muito avançadas. Uma que é a caminhada, e a outra tecnologia era esse WhatsApp, que está aí disponível. Qualquer smartphone tem. Então, você andava pelo centro e eu ia filmando problemas e, ao mesmo tempo, ali fazendo a narração dos problemas no aplicativo. Incrível. E isso entrava numa rede e isso possibilitava, então, a gente inventariar os problemas. As cidades, Ronaldo, as cidades nunca estarão prontas, as cidades nunca serão perfeitas. A cidade tem uma dimensão temporal de fluxo, onde ela está sempre em movimento. A cidade é um território dinâmico. A gente nunca pode imaginar que a cidade está finalmente pronta. A gente fica na nossa casa pronta, a gente fica na dimensão doméstica, a gente consegue fazer isso na dimensão privada. Agora, na dimensão pública, na cidade, no território, ele está sempre em transformação. E a tecnologia tem essa capacidade de acompanhar a dinâmica do território. E Fajardo, muita gente fala hoje da ideia de cidade inteligente, né? Quando a gente fala disso, parece que vai vir alguém de fora, uma espaçonave, uma grande empresa, uma coisa externa, e vai criar ali uma plataforma, um site novo, maravilhoso, onde toda a inteligência está. Eu acho que a experiência de inteligência na cidade já está na mão dos cidadãos, dos administradores, por meio do smartphone. Eu acho que você já pode usufruir dessa inteligência sem esperar que alguém de fora venha. Eu vejo muito tentativas de cidades o cara investe milhões para criar uma plataforma nova, etc., sendo que, às vezes, com um esforço de coordenação e usando tecnologias que já existem, o impacto é muito mais efetivo. Então, eu acho que você falou muito dessa cultura da tentativa e do erro. Você acha que isso deve ser incentivado?
Eu acho que isso é fundamental na governança pública. Isso traz um grande desafio, porque a ideia de inovar na gestão pública é quase no limite da ilegalidade. Verdade. Porque você vai fazer algo que não está previsto nas leis, que não tem um marco regulatório, que não tem um marco legal pronto. Então, como é que você cria algo novo dentro da gestão pública? Nós criamos um edital de apoio à restauração de imóveis privados. Sim. A gente tem um entendimento no país, que na verdade é fruto da nossa cultura latina, de que um imóvel de valor histórico, patrimônio, ele é uma propriedade privada, mesmo revestido de interesse público, e a gente acha que ele não pode receber, então, um benefício com recursos públicos diretos. Entretanto, a gente apoia a cultura, o teatro, o cinema, as artes visuais com recursos públicos. Esse é o modo brasileiro, é o sistema de cultura brasileiro, apoia com recursos públicos a cultura. Infelizmente, cada vez menos. Mas é assim que funciona. A restauração, não. Então, a gente criou esse edital usando fazendo algo que não era previsto em termos legais. A gente precisou criar um novo marco regulatório na cidade do Rio para criar esse edital. E eu acho que a tecnologia é a mesma coisa. A gente tem essa ideia, e você colocou bem, de que a gente precisa de um grande sistema pronto. E não, a gente pode ir usando coisas que estão ao nosso alcance, que está principalmente ao alcance da população. No seu caso, para essas tecnologias, você não precisou de licitação, não precisou de nada disso, foi lá simplesmente usar. Eu acho esse o poder das tecnologias open source, né, de código aberto, livres. Muito do que as cidades precisam para dar esse salto de inteligência é grátis, está disponível, já existe, você não precisa pagar nada e nem precisa de licitação nem nada. É sua percepção também? Olha, é isso mesmo. O que eu fazia, Ronaldo, era um pouco talvez kamikaze, mas nas reuniões com moradores eu oferecia o meu número de celular para o grupo de WhatsApp. Sim. E eu dizia lá algumas regras. Olha, esse grupo é para que vocês possam reclamar de problemas e que a gente possa resolver. Esse grupo não é ter bom dia, grupo. Feliz aniversário. Feliz aniversário, bom feriado. Não é para isso. Então eu funcionava ali como curador. Legal. Em alguns momentos eu precisei trabalhar quase 24 horas, porque o grupo não para. Mas o resultado é de fato impressionante. Incrível. E você percebe que existe uma necessidade na população de conversar com o seu gestor, com a sua autoridade. A própria ideia de autoridade que a gente tem, infelizmente, na história brasileira como do autoritarismo, é uma ideia que a gente precisa também reinventar. Ou seja, ter autoridade cidadã. Ou seja, você tem autoridade que, na verdade, está no mesmo nível que as pessoas, que ele anda no mesmo chão que as pessoas. Não pode, a gente tem que acabar com essa ideia de autoridade que anda no carro, em jatinho particular, em helicópteros exclusivos. Exato. A autoridade está no resto do chão. Essa autoridade do resto do chão, ela também tem que usar os mesmos aparatos tecnológicos que a sociedade usa. Pena que o nosso tempo aqui voa, mas para todo gestor público vale seguir as ideias aqui, a prática do Washington Fajardo. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Esse aqui foi o programa Entrevista. Se você perdeu qualquer dos episódios, tá tudo no Futura Play. Não tem desculpa. Vai lá e assiste. Tchau, gente. Obrigado, Washington. Obrigado. Valeu.